Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e este é o 6º podcast da temporada 2025 do Everest. Um ano com o número recorde de brasileiros tentando o cume. 15 brasileiros no total. E seguindo o estilo que as agências costumam usar quando todos seus clientes chegam ao cume, onde dizem 100% cume, desta vez, infelizmente, foi 100% não cume, 100% de desistência. Isso dói. Isso vai doer por muito tempo. A temporada 2025 vai ser daquelas que nunca acabarão. Eu faço a cobertura do Everest há 20 anos e é a primeira vez que vejo isso acontecer com os brasileiros. Por isso sei ou imagino o quanto dói. Mas a boa notícia que podemos dar é que, apesar de tudo, 100% estão voltando vivos para suas casas. E isso, no final, é o que mais importa. Mas devemos tentar entender, estudar e analisar o que aconteceu no fatídico ataque ao cume dos brasileiros. Já deixo aqui o convite para que todos que participaram dessa grande empreitada e quiserem gravar um podcast com seu depoimento, seu ponto de vista, estão convidados. E para começarmos, Léo Rodrigues, expedicionário deste ano, correspondente internacional de Extremos e co-host desse episódio, encontrou-se com Pedro Hauck em Katmandu e eles conversaram sobre como foi o ataque ao cume dos brasileiros, que resultou na decisão de todos voltarem. O que realmente aconteceu? Bom, então vamos ouvir a entrevista. Fala, Elias, beleza? Bom, aqui é o Léo Rodrigues, eu estou em Katmandu, estamos terminando, esta expedição aí que foi de mais de 45 dias pelas montanhas, e aqui em Katmandu eu encontrei com esta figuraça, o Pedro Hauck, um dos montanhistas mais aí renomados, no Brasil. Então, uma grande felicidade, uma grande honra de encontrá-lo aqui em Katmandu, também encerrando a expedição dele. E a gente conversou aqui e combinou de bater um papo, até mesmo para a gente entender melhor, esclarecer dúvidas que vieram surgindo, também com relação não somente a toda a expedição, que tem toda uma história aí para ser contada, mas para não nos delongarmos muito, a gente optou aqui por falarmos um pouco mais do que aconteceu, de como foi esse dia de ataque ao cume, dos brasileiros, que quase todos os brasileiros que vieram tentar o cume do Everest, estavam lá naquela noite do dia 22, do dia 23 de maio, e o Pedro era uma delas, com já uma segunda tentativa de ataque ao cume, Eles chegaram lá no C4 no dia 11 de maio e tiveram que retornar no dia 12, e depois estavam lá de novo já para uma segunda tentativa no dia 21 de maio, quando no dia 22 eles não conseguiram fazer a tentativa cume e esperaram até o dia 23, ali próximos já na zona da morte, para essa tentativa de cume aí que todos nós acompanhamos, e eu também fiquei bastante ansioso, aflito aí, torcendo, por todos os brasileiros, e quando na verdade em algum momento todos eles deram a meia volta, Então, Pedro, valeu aqui pelo papo, por estar aqui, e eu queria passar a palavra para você falar como que foi esse dia de ataque ao cume, aí, nas suas palavras, na sua visão. Bom, galera, oi Elias, olá a todos os ouvintes do Extremos. Bom, como o Léo já foi aqui fazendo a introdução, eu acabei participando então desse ataque ao cume, e agora, passado alguns dias já em Katmandu, a gente fica refletindo, o que será que aconteceu, que de repente todo mundo desceu. E óbvio, a primeira resposta que a gente dá e que todo mundo viveu esse drama foi que o tempo não estava como prometido na previsão. Então a gente chegou
Vamos iniciar, né? A equipe que estava eu, o Pedro Cirino, o Fred e o Samuel, da equipe da Soul Outdoor, a gente partiu para o Campo 4 no dia 21 de maio, no mesmo dia que estava a equipe da Grade 6, liderada pelo Carlos Santalena. A gente chegou lá no Campo 4 nesse dia com uma previsão muito otimista para a noite do dia 21 para o dia 22. Chegamos lá cedo, chegamos lá por volta das 2, 3 da tarde, e o tempo realmente estava interessante naquele momento. Só que quando foi anoitecendo, ao invés do tempo se manter estável, ou seja, com pouco vento, o vento aumentou a intensidade, ele ficou muito pior à noite. E a barraca ficou ali toda sacudindo, assim, ficou horrível. Então a previsão não se confirmou. Foi uma noite difícil pra caramba pra mim, eu tava dividindo a barraca com o Pedro Cirino. A gente passou muito frio naquela noite e o vento só foi parar de soprar por volta das 5 da manhã, quando já estava amanhecendo. E aí então foi um alívio, né? A gente conseguiu descansar um pouco depois que o vento parou de soprar. A gente estava no oxigênio, numa vazão de 0,5 litros. E quando amanheceu e fez um pouco mais calor, a gente conseguiu descansar. Por volta das 9 da manhã, um dos nossos Sherpas, a gente estava com 2 Sherpas, né? Porque eu estava sem. Então era o Pedrinho com um Sherpa chamado Guru e o Fred com outro Sherpa chamado Nima. E o Guru apareceu na barraca falando assim, vamos embora pro acampamento, pro cume, às 11 da manhã. E eu falei assim, não vamos, 11 da manhã. Do dia 22? No dia 22. Do dia 21 para 22, eu fiquei sabendo, né? Eu estava ali acompanhando não só os brasileiros, como também a Bianca, né? Que estava no meu grupo ali com a agência que eu fui. Ela é uma australiana que estava tentando o cume, seria a australiana mais nova. E a mãe dela estava no acampamento base, eu estava também já de volta ao acampamento base, e ela tinha um rádio. Então eu estava sabendo do que estava acontecendo no acampamento 4 através da mãe da Bianca, a Fiona, falando com ela via rádio. Então de 21 para 22, ninguém nem saiu da barraca. Ninguém nem saiu da barraca. E aí você está falando que no dia 22 de manhã, lá para as 11 da manhã, o Nima sugeriu de sair para o cume? Isso, às 9 da manhã, o Nima sugeriu que a gente fosse pro cume saindo às 11 da manhã. Isso, mas isso é totalmente não convencional, né? Absolutamente não convencional, mas naquele momento, toda aquela ventaca que teve à noite, ela desapareceu, ficou uma brisa. O campo 4 virou uma brisa, ficou realmente um tempo perfeito, mas na hora errada. Porque a preocupação é o tempo de chegar ao cume e a volta, né? Porque assim, pro ouvinte que não tá acostumado, no Montanhas de Altitude, a gente não sai para fazer cume de dia. A gente sempre sai de noite. O normal, no Everest, é a galera sair 8 da noite, 7 da noite. É raro alguém sair... Depois das 10 até, eu acho que já começa a ser... depois das 10 da noite é raro. Né? Assim, e pro ouvinte também entender... É uma questão de uma tradição, é uma questão assim da tipo de estratégia que normalmente dá certo e que todo mundo repete. Então, por exemplo, só para que o ouvinte conheça, na Concagua, a gente tem o hábito de sair por volta das 4 da manhã. É uma questão da própria geografia local. O Mendoza está localizado muito a oeste, perto da fronteira com o Chile. Então é um fuso horário meio diferente. No Aconcagua você tem sol no verão, na época que escala a montanha, até 10 da noite. Então a gente sai por volta das 4 da manhã para fazer cume. Na Bolívia, a galera costuma acordar 1 da manhã e sai às 2. Então cada local tem uma certa tradição, mas que funciona, né? Que já vem assim de Exato, muito que tempo, funciona, né? que já vem de muito tempo e que é consagrado. E no Everest não é diferente. E no Everest não é diferente. Tem os horários, sempre a galera sai por volta das 8 da noite. É o normal, né? Quando o Nima falou assim, vamos sair às 11 da manhã, primeira coisa, você calcula no dedo. Nossa, essa eu não sabia que ele tinha sugerido pra sair 11 da manhã. Aí você calcula no dedo e você vai ver, vou fazer cume à noite. E eu não quero fazer cume à noite e descer à noite.
Aham. Imagina, você se cansa pra caramba pra fazer cume E volta na e hora na mais volta fria. você desce na área mais fria. Geralmente é o contrário, você sobe na época mais, Hora no mais horário mais frio. frio e desce já com calorzinho, já tirando roupa porque você tá Pra mais ajudar, cansado, pra ajudar né? a diminuir o desconforto, Aham. né? Deixa eu só fazer um adendo que provavelmente alguém deve estar perguntando, Uhum. né? E o Samuel? Uhum. O Samuel, no dia 21, ele não chegou no campo 4. Ele se exauriu e ele acabou dormindo no campo 4 do Lhotse, que fica umas 2 horas para quem tá rápido, abaixo. E o campo 4 do Lhotse, desculpa interromper, mas eu ouvi falar, eu não cheguei lá, não consegui, mas eu ouvi falar que existem muito poucas barracas. Existia então uma barraca Por sorte, tinha uma barraca da 8K lá, para ele. e que é a agência que presta nosso apoio aqui no Nepal. E aí o Sherpa dele, o Dawa, entrou com ele lá dentro da barraca. Tinha fogareiro, tinha panela, então ele derreteu o gelo e ele pôde hidratar, descansar no oxigênio. E no dia seguinte ele desceu com oxigênio até o campo 2, onde ele foi removido do campo 2 com suspeita de edema pulmonar. Uhum. E aí ele já foi pro hospital e tá tudo bem. Tá. Mas enquanto isso, né, a gente já tá lá no dia 22 de dia. Isso. Dia 22 de dia, pouco vento, né? Tudo muito bom. E, inclusive, esse vento menor, ele estava, de certa forma, previsto. Só que para horas antes, né? Estava previsto começar a amanhecer esse vento por volta das 10 da noite do dia 21. Só que ele só foi parar às 5 da manhã no dia 22. A hora que ele Então, parou, você já deveria estar voltando do a gente já deveria estar voltando. Então eu conversei com o Guru, né, e o Nima, e eu falei assim, cara, vamos sair à noite, como todo mundo faz. A gente vai ficar aqui, a gente tinha garrafa de oxigênio a mais, né, vamos ficar aqui na garrafa de oxigênio e à noite a gente sai, porque essa noite a previsão vai estar boa, porque eu tava com o Starlink, eu acessei a internet e eu vi a previsão da internet, não a previsão que as pessoas me falavam, né, só fazendo um adendo. Essa decisão que a gente tomou, tanto o Grade 6 quanto o Pedro Hawk, de subir lá no dia 21 para tentar fazer cume no dia 22 ou no máximo dia 23, foi uma decisão tomada através da verificação de várias fontes de previsão de tempo. Sim. Então, quais fontes foram essas? As fontes que as empresas do Nepal nos forneceu, que é uma previsão de tempo privada nepalesa, uma previsão de tempo privada suíça, que as agências nos forneceram, tanto para mim quanto para a Grade 6. Aí vem também a questão dos nossos amigos nos ajudando a interpretar outras fontes. Então, o Carlos Moura, da Mantiex, que é meteorologista, ele interpretou, ele pediu opinião para os amigos dele que ainda são profissionais da meteorologia, no CPTEC-INPE, e os dados foram batendo. Kainan Moreira, que é meu guia, piloto de parapente, que tem outras fontes, interpretando ali o ECMWF, o ICON, o GFS, que são fontes diferentes de meteorológicas, né? Uma europeia, outra americana, e ele sempre faz as interpretações porque ele voa de parapente, então ele entende muito, né? E assim, todas elas estavam nos mostrando que ia ter essa janela de 22 e 23. 22 falava que era Né? melhor. 22 era melhor. Era melhor. Depois Não é? mudou para que 23 ainda era bom. Isso, aí quando a gente viu, 23 ainda era bom. E aí o que aconteceu? Quando chegou 5 da tarde, no dia 22, os nossos Sherpas já queriam sair. E aí então... Eram vocês 3 e 2 Sherpas. Exatamente, nós 3 e 2 Sherpas, né? Tá. E aí eu tinha falado com o Carlão antes, e o Carlão falou assim, cara, vamos sair às 7 da noite. Tá. E eu queria sair junto com o Carlão. Queríamos sair no mesmo tempo. Tá. Mas aí nossos Sherpas chegaram às 5 da tarde já apressando pra gente ir embora. E no fim, a gente saiu por volta de umas 6h40. Eles demonstravam uma pressa,
Ou era porque eles tinham algum argumento, assim, de Não. vamos mais cedo porque vai ser melhor por causa disso? Eles nunca informaram o motivo pelo qual que eles queriam sair Eles tão só cedo. querem ir, né? Eles parecem... Eles nunca falaram assim o motivo que eles queriam sair tão cedo. Tá. O motivo que o Carlão nos deu, né, pra sair às 7, assim, nosso grupo não vai estar tão rápido, então a gente sai às 7 pra chegar Pra dar tempo. 7 da manhã no dia seguinte, ou Tá. seja, uma ascensão de 12 horas, uma sessão Tá. lenta, porém durante Possível, viável. exatamente, durante um tempo É. bom, que inclusive a previsão dizia que ia estar boa. Um parênteses aqui, lá na agência com quem eu estive, né, durante a expedição e conversei bastante, eles passaram pra gente horários limites, né, entre o C2 e o C3, o C3 e o C4, para já ter uma ideia de tempo que seria tomado para fazer o cume. E na questão de ataque ao cume, eles sempre comentavam que um horário limite seria 14 horas para chegar no cume. Se com 14 horas não chegou no cume, é hora de dar meia volta. Que é Então, uma coisa de segurança. Razoável, e a questão do oxigênio, né? Do uso do oxigênio para evitar a falta, né, do oxigênio que está calculado para o dia de cume. Então, 12 horas está super dentro, né, de um valor, um tempo normal, né, de saída do C4 até o cume. Exatamente. Mas acabou que a gente saiu um pouco antes da grade 6 por essa pressa dos nossos Sherpas. Vocês acabaram saindo um pouco antes. A gente saiu um pouco antes, ainda tava assim, o pôr do sol. E assim, a saída, a gente tá no Colo Sul, né, 7.900, Campo 4. É um lugar meio plano, você sobe uma rampa com bastante gelo. Nessa rampa, assim, não é muito inclinado, mas já tem corda fixa. E depois dessa rampa você tem uma plataforma, assim, você tem um platô. E quando a gente saiu, ao chegar nesse platô, já tinha muito vento. Já estava muito vento, e esse vento ele estava carregando cristais de gelo que estava depositado no chão e estava fustigando a gente. Só que é o seguinte, tanto eu quanto o Fred, a gente tem uma máscara de esqui que ela é categoria 0 a 4. Ou seja, quando está muito escuro, você pode usar ela que ela é transparente. Quando está com muita claridade, ele fica bem escuro e protege bem os seus olhos, né, dos rosto, raios e né? tudo mais. E como é uma máscara de esqui, ela é grande, ela protege o olho também. E o Pedrinho, ele tinha uma máscara de esqui que é só categoria 4, só para você usar durante o dia quando está muito claro. Então ele saiu com o olho desprotegido. Né? Então ele ficou levando jato de cristal de gelo no olho o tempo todo. E ele chegou um momento que ele falou assim, cara, não aguento mais. Não dá mais pra mim. E eu não vou aguentar tantas horas, cara. E ele falou pra vocês. A noite inteira. Eu, o Pedrinho e o Sherpa dele e o Guru. Estavam juntos. E ele, nesse momento, ele desistiu. Né? E assim, eu não tive com outra coisa a não ser concordar, porque era dele, né? A decisão era dele, e também é uma situação muito ruim, porque você começa a não conseguir enxergar direito. E os cílios dele já estavam grudando de congelado. Né? Então é algo perigoso. Então, eu combinei com o Sherpa dele, o Sherpa dele ficou de descer ele até o Campo 4, e eu falei pro Sherpa dele, falei assim, olha, então você volta e a gente vai junto pro cume. E aí ele falou assim, tudo bem, então eu já te alcanço, né? E você ficou esperando, parado? A gente conversou, né? Ficamos parados, a gente saiu da corda e a gente combinou isso, durou no máximo 10 minutos essa conversa. Mas a descida deles, você... Não, eu não fiquei parado. Você progrediu. Eu progredi, eu falei assim, eu vou continuar, e como os Sherpas são muito rápidos, né? Cima, né? Ele ficou de me alcançar. Mas... É claro que eu também fiquei com um pouco de pé atrás, porque eu tava sozinho. E na hora que eu saí da barraca, eu esqueci meu rádio na barraca. Então eu tava sem comunicação. Sozinho, sem comunicação. Né? Então, assim, fiquei com um pouco de pé atrás e tal, mas fui seguindo a fila. Nessa, o Fred sumiu na frente. Lembrando que estamos a mais de 8.000 metros na zona da morte, tá? Só pra lembrar como todos esses detalhezinhos acabam tendo uma gravidade muito maior, né? E assim, nessa, o Fred com o Nima, o Sherpa dele, sumiu na frente. E outro detalhe, como eu tava sem Sherpa, eu tava com... Você tava carregando oxigênio extra pra você? Sim, eu tava carregando 2 garrafas de oxigênio. Mas eu tinha combinado com o Guru dele combinar levar pra mim mais uma garrafa na mochila dele. Só que eu esqueci de pegar.
Ou seja, eu tava com, em vez de 3 garrafas, eu tinha 2 garrafas, né? E aí eu só me liguei... Só a gente fazendo um parênteses aqui, pelo que eu entendi lá, né, no processo e fiz ali os treinamentos, para esse ataque ao cume são usadas normalmente 3 garrafas, né? Uma até o balcone, outra do balcone até o cume, é possível, né? Isso, E uma para descer, exatamente. certo? Eu tava com 2, 3, porque a minha isso. terceira, quem tava carregando era o guru, que eu tinha pago pra ele levar pra mim, Tá. né? Pra eu poupar um pouco de peso. E aí eu parti com 2 garrafas, sozinho, seguindo a fila, né? Que tinha bastante gente lá na fila. Tinha vários outros grupos e tinha uma fila tinha já? uma fila de gente Antes do subindo. balcone já tinha uma fila? Já tinha. Tá. E eu fui seguindo a fila, fui indo no fluxo, né? Então assim, a subida depois ela começa a empinar, passa por vários trechos rochosos, um pouco mais delicados. Fred está à frente. Fred estava na frente, subiu na frente. Foi bem, né? Foi bem, ele é muito rápido. E fui seguindo o fluxo. Aí chegou um certo momento que o vento ficou mais forte ainda. Tá. Ele ficou pior. E aí tinha uma neve mais em pó, uma neve bem em pó mesmo, que tampou as pegadas, né? E ficou pior assim a situação. Ficou uma situação assim de mais vento branco, né? Uma situação assim... E a pisada ficou mais fofa, mais assim, fofa, mais cansativa. Não tinha um caminho definido e mais congelante, assim, sabe? Era um vento bem congelante e esse vento, inclusive, congelou a minha viseira de esqui. Tá. Minha viseira de esqui ficou totalmente... Eu não conseguia enxergar nada. E ao mesmo tempo que eu não conseguia enxergar nada, se eu tirasse essa viseira de esqui, também não conseguia enxergar nada porque ficava caindo neve em pó no meu olho. Então eu fiquei assim, só olhando pra baixo e jumareando. Só que nessa, de repente, começou a vir um monte de gente pra baixo. Você começou a ver outros grupos descendo. Exatamente, várias pessoas descendo, né? E ficou aquele rush na corda, aquela coisa ruim, assim, das pessoas querendo subir, outras querendo descer, de repente todo mundo descendo, um trânsito, uma coisa confusa. E eu fiquei, assim, bastante receoso, me deu uma angústia, assim, um aperto no coração, falei, o que eu faço? Galera descendo e eu aqui querendo subir. Mas nesse momento ainda você tinha que, assim, fez a análise da situação. Você estava subindo. Exato. E você não viu pessoas descendo e não tinha ainda visto motivo para descer. Então, apesar de ser uma situação assim que provoca um certo medo por causa da neve em pó, por causa da viseira congelada, tudo, né? O frio. por causa do escuro. Primeiro, eu não tava com frio. Apesar de estar muito frio, provavelmente estava abaixo de 30, abaixo de menos 30. Eu não passei frio em momento nenhum. O meu casaco, minha jaqueta de pluma, né? Quer dizer, o meu macacão já estava bastante congelado, bastante gelo no peito, né? Por causa da respiração. Mas eu não estava sentindo frio nenhum. Estava bem. E assim, apesar de ser uma situação assim caótica, aquela galera descendo e tudo mais, eu não fiquei desesperado, fiquei angustiado apenas sem saber o que fazer, porque eu já tinha passado por situações de tempestade muito piores, né, nos Andes. Ventos, apesar daquele vento ser um vento forte, já peguei vento muito mais forte, só que não naquela altitude, né? Eu tô acostumado a pegar esse tipo de condição atmosférica, de vento branco, que a gente chama esse vento que é carregado a neve carregada pelo vento, com ventos mais fortes a montanha de 6.000 metros, diferente de 8.000. Claro, por isso eu fiquei com receio. Tá. Né? Só que existia um fator lá de desconhecimento. Isso, por causa da altitude somente, mas não tava com frio. Agrava também o mental, né? Você não sabe se você vai estar bem ou não, daí pra frente, né? Mas eu tava bem. Tá. E aí, de repente, cara, alguém bate nas minhas costas, assim. Aí quando eu vejo é o Carlão. Então o Carlão, eles saíram um pouco depois de vocês, mas com esse parada para conversar, a descida do Pedro Cirino. Ele me alcançou. O Carlão chegou e te alcançou. Eu lembro assim eu lembro do Carlão nesse momento. Lembro do Roberto Lucchesi. Desceu. Do Torricelli. E eu acho que tava do Cotrim também. Eu me lembro. Cotrim, eu acho que estavam esses assim, que eu me lembro. Tá. Né? E aí Sherpas, o Carlão. Né? É claro, o seu Sherpas. Tava os Sherpas que eu não conheço os Sherpas deles. Mas estavam lá. E aí, assim, era um aglomerado de pessoas, como não dava pra ver direito que tava congelado minha máscara.
Só conversei com o Carlão falou assim, eu falei assim, Carlão, vamos subir? O Carlão falou, vamos subir. Vamos junto, tamo junto. Legal. Não é? Cara, aí me deu uma animada, velho. Aham. Assim, sabe? Fiquei, assim, bem feliz, cara. Agora eu vou fazer o cume do Everest. Total, né? Vamos Porque juntar aí a Deu a galera. impressão que você tava assim um pouco desamparado em Tava algum momento, desamparado, né? Desamparado, cara. seria a palavra. E aí chegou o Carlão E deu aquele ânimo, com deu os uma- brasileiros, né? deu uma Pô, injeção aí é de legal, ânimo. né? Aham. Sim. Só que assim, eu ia pro Everest com 2 garrafas, né? Só que nesse mesmo momento, cara, o que aparece descendo? Eu acho que eu sei quem é. O Fred com o Sherpa dele, o Nima. Ah, tá. Não era ainda os indianos ali. Ah, sim, os indianos estavam descendo, é verdade. Com o Kamehita, né? Aham. E você... Mas aí já vamos chegar nisso daí. Tá, Né? beleza. Então teve uma descida, uma debandada de gente pra baixo, né? Que nesse momento eu ainda não sabia quem era, né? Só tinha visto o Kamehita. Pra quem não sabe, o Kamehita é o Sherpa que tem mais número de cumes no Everest, que são 31, né? São 30 ou 31 e ele estava indo para o próximo. Exatamente. Para ter o próprio recorde. Então, sim, eu vi o Kamehita descendo. E o Kamehita eu conheço ele desde 2018. Ele como líder de um grupo de indianos, né? Exatamente, um grupo do Exército da Índia. Não? Que eu não me liguei nesse momento que era do Exército da Índia, né? Isso. Só vi o Kamehita, Tá. né? E então o Kamehita já tinha descido. Você até trocou uma palavrinha com eles? Falou, Troquei uma palavrinha com ele, porque eu conheço ele, e o macacão dele tá escrito Kamehita, entendeu? E aí você perguntou... Aí eu falei, Kamehita! Aí ele... o que você tá... O que aconteceu? Por que você tá descendo? Aí ele, vamos descer porque o tempo tá ruim, tem que descer, tem que ser... Tá perigoso, o Kamehita me falou, e continuou descendo, levando o grupo dele embora pra baixo. Isso aí. Junto com o Kamehita também tinha outros indianos da 8K, da agência aqui, que eu trabalho aqui no Nepal, né? Que eram pessoas que tinham menos experiência, né? Que foram na leva. E aí nessa, eu e o grupo da Grade 6, a gente continuamos subir. Encontrei o Fred e o Sherpa dele descendo, né? E no caso do Fred, ele era assim, esfriado. Ele falava que tava com frios nas mãos e tava com medo de congelar. Tá. Então eu falei Ele assim, já tinha decidido voltar. já tinha decidido voltar, já estava descendo. Tá. Uau. Então eu pedi uma garrafa de oxigênio. Dele. Uma garrafa que tava com o Sherpa dele, né? Peguei essa garrafa, coloquei na minha mochila, fiquei com 3 garrafas. Nossa. Então assim, tava suficiente para chegar no cume, né? E ele desceu e fomos lá. Quando eu cheguei na balcony, cheguei eu, que eu me lembro, eu, Carlão, Lucchesi, eu acho que tava o Dudu Coutrin e o Thiago Torricelli. E aí então, cara, eu, na hora, né, tipo, a balcony é o lugar que você troca o oxigênio. Sim. Então eu tirei o oxigênio novo da minha mochila, o Lucchesi ajudou eu a abrir, porque tem uma válvulazinha, que tem que ter um canivete para abrir, eu tava sem, ele abriu para mim, e eu comecei a desrosquear meu regulador, rosquei lá, fiquei preparado, botei minhas luvas de novo, coloquei o oxigênio no rosto, quando eu olho para trás não tinha mais ninguém. Né? Sim, eu você fiquei tava sozinho? Eu fiquei empenhado em trocar o meu regulador, e o Carlão falou pra mim nesse momento, cara, eu vou descer. Eles estavam lá discutindo, provavelmente Exatamente. tomando a decisão. Só que eu fiquei focado em trocar meu regulador. Eu vi que ele ia descer, mas quando eu vejo, eu fiquei tão preocupado em trocar o regulador que eu nem sequer vi eles descendo. E de repente eu olhei pra trás e tava sozinho. Tá, e você viu eles descendo? Eu olhei pra baixo e vi a lanterna deles descendo. Eles desceram bem rápido, né? Tá. Então, teve, assim, esse momento de euforia do Carlão falar, cara, vamos subir. E quando chega na balcony... Teve alguma conversa lá? Teve uma conversa do Sherpa deles, uma discussão entre eles e os Sherpas. E aí, assim, foi uma decisão muito rápida de ter que descer. Tá. Né? Foi tão rápido que... quando eu olhei pra trás, eles já não estavam mais. E eu fiquei sozinho, garrafa trocada. Dei uma gelada na mão na hora de trocar a garrafa, mas eu coloquei as luvas de volta e já estava aquecido de novo, estava tranquilo. Mas o cenário era escuro total, uma escuridão enorme na plataforma balcony, o vento contínuo, carregando bastante neve em pó.
E, assim, uma solidão, né? Me bateu uma angústia, cara. Quando eu Nossa. olhei pra trás e não vi eles mais, Passa tudo na cabeça, né? Uma hora dessa, cara, né? me bateu uma Todos os angústia. filmes, Me bateu uma livros angústia, que a assim, gente sabe? leu E deu medo, claro. sabe? Naquela situação, você sozinho, eu fiquei com medo. Mas assim, eu sabia que, era descer. Olhei pra cima, eu vi umas lanternas continuando. Tá. Eu não sei dizer quantas lanternas, talvez 6. Fred e Sherpa descendo e você esperando o guru? E aí só me bateu essa esperança, né? Cara, de repente o guru me alcança, Tá. né? Mas eu falei, cara, eu vou ficar aqui, parado, tomando esse vento na cara? Então, se eu descesse um pouco mais, era mais abrigado do vento. Aham. Né? Então, eu comecei a descer um pouco mais e quando eu olho, tá lá o guru. Guru chegando. Cara, aí foi a segunda vez, assim, de dar injeção de ânimo, assim, sabe? Dar uma felicidade, assim, abrir o sorriso, sabe? Cara, não tô mais sozinho. E o cara que prometeu que vai junto comigo pro cume tá aqui. Pronto. O cara que já escalou várias vezes, acho que 9 vezes ele fez o cume do Everest. Mais um momento de vários que você sentiu a firmeza Cara, que você ia aí pra saiu aquela angústia, cima. Aham, e chegou uma veio a esperança. esperança. Aí eu cheguei, Guru, ele Pedro Dai. Eu falei, Guru, let's go to summit. Ele, no Dai, no, let's go down. Ele subiu e falou pra Ele você subiu só pra falar pra eu descer. Aí eu falei, why, Guru, let's go, it's early. Ainda tá cedo, dá tempo. Ah, Vamos, cara, eu tô bem. nossa, cara. Ele, não, Pedro, não. Nossa. Cara, vamos viver. Vamos descer e vamos viver, cara. Ele falou Esquece o cume. Tá perigoso. Tá Ah. perigoso. Vamos descer. E aí, cara, eu não tive outra palavra a dizer. Eu falei assim, assim, então, acatar, né, ao local que sabe, tem uma porque, experiência assim, ali da montanha. se ele tivesse chego e falado assim, não, é ok, vamos pro cume. Mas aí eu tentei argumentar, eu falei, olha, mas acho que vai reduzir. Mas, cara, naquele momento, cara, eu não acreditava mais em previsão nenhuma. É só o presente. Entendeu? Assim, claro que assim, puxa, vai ser igual o dia anterior, que chega de manhã e para de ventar. Mas, cara, eu não acreditava mais em previsão nenhuma. Na hora que ele falou, vamos descer, vamos viver, eu falei assim, cara, ele tá certo. Então, assim, eu não vou mais me apoiar em previsão que dá errado. Então é melhor descer mesmo e desistir, perder o Everest, cara. Uhum. Sabe, um sonho de anos, eu escalo há quase 30 anos. É a minha primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir pro Nepal pra escalar o Everest, porque eu já vim 9 vezes pro Nepal. Já vim 9 vezes pro Nepal. Eu já vi o Everest de todos os ângulos de possíveis e impossíveis. Eu já vi o Everest do cume do Merapik, do cume do Lobut, do cume do Ama Dablam, que é bem mais difícil que o Everest. Cara, de tantos outros lugares, o Gokyohi, cara, de todos os lugares que dá pra ver. Menos a oportunidade de fazer ele. Por quê? Escalar Everest é caro. Uhum. Escalar Everest exige um preparo financeiro que eu, como guia de montanha, só do meu trabalho eu não consigo ter. Uhum. Do meu trabalho eu consigo ter se eu vier guiando. E agora eu tive a chance guiando os meus amigos pra estar aqui. Então, assim, bateu uma... De certa forma, assim, eu sabia que estava seguro descendo por aquelas cordas. Uhum. Mas, e ainda mais que já estava protegido do vento, porque no balcone não estava protegido, não. Tava confortável diante daquela situação de estar descendo, o frio não estava tão ruim. Sabia que eu estava salvo, mas eu estava perdendo o Everest. Não ia poder escalar a montanha. Não é que eu ia chegar lá no campo 4, eu ia pegar minhas coisas e descer embora, e não ia ter mais terceira chance, porque já era, né, extravasei todos os limites de chance para poder chegar lá, e não tive essa abertura, não tive o Everest dizendo, venha, venha. Ele não deixou eu ir. Uhum. Ele não deixou eu ir. E fui descendo. Quando eu descia, eu fui encontrando a equipe da Garrett Madison, não é? Uhum. Bem particular, porque eles todos com os macacões de pluma escrito Garrett Madison. E no final tinha um guia argentino que guia pra eles, que eu não lembro o nome. E assim, minha segunda língua é o espanhol. E
já parei, eu vi o cara lá com uma bandeira da Argentina, falei castejando com ele, né? E aí eu falei, cara, mas espero que você tenha sorte de subir, cara. Pra mim não deu, muito vento. E ele até falou pra mim, pode ser que a gente tenha mais vento lá pra cima que a gente também não consiga, Uhum. né? Eles saíram mais tarde. Saíram, cara... E também com grande risco de Aham. pegar esse vento forte lá em cima, Assim, né? já tava umas 4 da manhã, eu acredito. Eu tá. acho que eles saíram 1h30 da manhã, um negócio assim. Já era umas 4 da manhã, já dava pra ver assim no horizonte. Começa Já tava a começando clarear um pouco. a clarear no horizonte. Às Não é? 4h30 já começa Quando a eu cheguei na barraca, já tava meio claro. Eu cheguei na barraca, tava lá o Fred e o Pedrinho. A gente se ajeitou um pouco e dormiu por algumas horas, não é? E aí então, mais tarde a gente começou a descer. Pra mim, assim, foi uma descida bem extenuante. Eu cheguei bem mais tarde no campo 2 do que o Pedrinho e o Fred, não é? E assim, bem abalado psicologicamente, cara. Assim, eu fiquei o bastante mental. chateado, cara. Assim, é difícil achar palavras pra eu descrever esse sentimento que eu tinha, assim, de uma coisa remoendo dentro de mim, assim, sabe? Uhum. Muito, muito esforço, cara, foi pra conseguir fazer essas tentativas, né? Uhum. E tava bem, bem decepcionado, assim, bem, bem chateado. Não tinha como culpar ninguém, sabe? Não ia culpar os Sherpas, não ia culpar as agências, nem nada, né? E fiquei com aquele sentimento remoendo dentro de mim. Voltei pra base, da base vim pra Katmandu, passaram-se alguns dias, e aí a gente vai, assim, desvendando um pouco daquilo que aconteceu, conversando com outras pessoas, para descobrir quem eram as pessoas que estavam lá descendo e tudo mais. Então aí eu descobri que o Kamihita foi quem começou essa debandada para baixo, né, com o exército indiano. E na sequência, os Sherpas do 8K que estavam guiando os outros indianos, que eu não estava junto com eles, assim, apesar de ser a mesma estrutura da gente e tudo mais, não tive contato com esses outros indianos. Só vim ter contato com eles aqui no hotel em Katmandu, porque eles estão no mesmo hotel que eu. Aí eu descobri que, vocês são os indianos 8K. Né? Mesmo você conversou com eles? Conversei. Eram 2 mulheres indianas, né? E aí, então, assim, uma delas, bem chateada também, falou assim, poxa, eu tava forte, eu tava bem pra caramba, e de repente meu Sherpa quis descer, né? Então, meio que, por enquanto, assim, o que me parece o que aconteceu, cara, foi que teve um sentimento coletivo que foi que iniciou com a debandada do Kamihita com o exército indiano, cara. Essa descida deles parece que deu início e desencadeou um sentimento de opa, é bem provável que precisaremos dar meia volta, influenciando os demais Sherpas que estavam subindo. Né? Eu acho que, assim, como o Kamihita tem um nome muito grande, é uma pessoa muito respeitada, quando os outros Sherpas viram que o Kamihita estava descendo, junto com a expedição que ele estava liderando ali do exército da Índia, afetou, né? Quando a galera viu, assim, o exército da Índia com o Kamihita descendo, então vamos descer também. Então meio que afetou. Mas tinha o clima também, né? Mas tinha o clima também. Não foi à toa. Eu ouvi falar na mesma noite que tinha um ciclone acontecendo lá em cima. Então vamos lá. O que estava acontecendo de fato era jet stream, né? Tá, de novo, né? Eles estão te perseguindo, então, né? assim, para o pessoal que está ouvindo a gente, o que é jet stream? Jet stream é corrente de jato. São ventos de altitude extrema que eles são formados pela rotação da Terra. São ventos que vêm sempre de oeste. Mas por algum motivo, esses ventos podem descer um pouco na latitude subtropical do hemisfério norte e atingir as montanhas de 8.000 metros. E isso foi uma coisa constante nessa temporada.
Os Jetstreams começaram na época que os primeiros Sherpas fixaram as cordas no cume do Everest, no próximo dia 10 de maio. E eles estão até agora ocorrendo. As cordas chegaram no cume no dia 10 e você chegou no C4 Dia 11. no dia 11 para a tentativa de cume no dia 12 e foi pego pro Jetstream. Fui pego pro Jetstream. 2 dias depois. No dia 22, no dia 21 à tarde, eu lembro de você Jetstream. falar para mim assim que você queria evitar as filas, mas não conseguia evitar os Jetstream, né? Que teve lá em cima. Realmente, Exatamente. Chegaram. E assim, o Jetstream, cara, é difícil você prever o comportamento deles. Quando apareceu essa oportunidade de janela do dia 21 pro 22, o Carlos Moura falou assim, olha, o Jetstream ele vai se deslocar mais ao sul. Ele aparece na previsão também? Aparece. Tá. Parece assim, se alguém consegue ser bom de prever vento. Analisar, né? De analisar. Mas assim, por exemplo, o Mountain Forecast, que é uma previsão muito popular que tem na internet, de montanha, ele não prevê. Não prevê, não aparece. Ele erra sempre. Né, na questão dos Jetstreams. Uhum. Só que assim, o Jetstream realmente ele foi mais pro sul. Só que não na noite do 21 pro 22. Na manhã. Putz. No horário errado pra gente. Então a gente... No horário que tava sem Jetstream, a gente tava descansando na barraca. Tá, então teve o clima e teve também uma... E aí o clima, ele inclui o Jetstream com neve no chão. Sim. Que fica jateando, o vento vai, pega essa neve e jateia na tua cara. Tá. E é um vento congelante, sabe? Tanto que congelou absolutamente toda a minha máscara, só conseguia chegar para baixo, né? O meu macacão tava todo congelado, então qualquer tipo de umidade congela, né? Então é um vento que ele é muito perigoso, inclusive quando tem esse vento é muito comum que a galera fique com congelamentos em qualquer lugar que estiver exposto. Inclusive é fácil, quando você vai começando a ficar exausto, a você ter congelamentos periféricos, assim, congelamento nas extremidades do seu corpo. O Fred pode também falar disso, né? Porque ele Fred, ele tava ali, ficou com medo de congelar a mão, por isso que ele desceu. Ele sentiu. Né? Então, assim, quando ele voltou aqui pra Curitiba, pra Katmandu, ele me mostrou os dedos, ele tava com pré-congelamento, assim, tava o que a gente chama de frost nip, que seria, assim, um primeiro grau de congelamento. É uma mudança de coloração? A mão fica os dedos ficam meio brancos. E aí, então, você vai tendo a morte da pele superficial, assim. Acontece alguma coisa? Absolutamente nada. O que vai acontecer é que vai descascar a sua pele. Só isso. Então, graças a Deus, ele não teve nada grave. Mas, assim, se continuasse, aí é pra grau 2. É provável, né? Grau 2 é mais grave, mas também não provoca gangrena. Grau 3, sim. Grau 3 tem um grau 3+, assim, algumas pessoas defendem, né? Que aí já é amputação. Entendeu? Então, assim, se livrou dessa. Então, assim, voltando aí que a gente estava falando, teve o clima tá ali mesmo desfavorável para continuar. E teve também a situação dos Sherpas, porque você ali, como você disse, desamparado, né? Não desamparado, mas quando o guru chegou, que era a sua esperança de continuar, você queria continuar. Eu queria continuar, né? Mas agora, o guru provavelmente já estava também naquela onda, né? Tava naquela onda, porque imagina, ele foi posso vendo... chamar que teve uma onda de... ele foi subindo e foi encontrando a galera descendo. E a galera falando horrores. Cara, tá horrível, tá horrível, tá horrível. E todos os Sherpas eu acho que na hora que o Kamihita chegou com o exército indiano ali na balcony, tava bem ruim. Na hora que eu cheguei, já não tava tão ruim mais. Né? E quando o Garrett Madison chegou, tava ótimo. Então, assim, foi uma questão de sorte, cara, eles terem saído depois. O timing deles... deu sorte. Foi uma questão de sorte, cara. Eles estabeleceram essa estratégia. Talvez também deu deram certo. Um chute, né? Falaram assim, olha, parece que mais cedo tem mais vento, vamos sair mais tarde. Em algum momento eles também decidiram sair mais tarde. Exatamente. Né? Imagina se na noite do dia 21, eu chegasse para os meus chefes e falasse assim, agora tá ventando muito. Vamos sair às 5 da manhã. 5 da manhã tinha parado de ventar.
Então vamos fazer umas contas. Se eu demorasse 12 horas saindo 5 da manhã, eu ia chegar às 5 da tarde, ainda tá sol. Dava pra descer, né? Nossa, mas completamente diferente do que O Garrett Smith fez a todo mesma mundo coisa. faz, né? É, eles também Saiu são bem diferentes. Né? totalmente Super diferente do tarde. padrão. Saíram Super tarde. quase 2 da manhã. E deu certo. Então, assim, olhando pra trás, cara, eu me arrependo de não ter continuado. Eu acho que dentro de toda a situação, cara, eu não teria tido outra opção. Uhum. Eu tava sozinho, eu tava sentindo angústia, eu tava sentindo medo. E aí Então, o Sherpa, que é o seu parceiro ali de caminhada... Quando chegou o Sherpa, confirma, né? se ele chegasse pra mim falando assim, Pedro, agora o tempo tá bom, vamos subir, você é forte, você é experiente, opa, vamos embora. Mas como ele falou o contrário, eu não tive outra reação a não ser falar que, ok, vamos descer mesmo. Será que eu tivesse feito cume? Se eu tivesse, de repente, tido uma outra postura mais convincente de mim mesmo e falasse não, e ficasse insistindo, igual lá o filme A Escalada, né? Uhum. Que o cara insistiu lá com o Sherpa pra continuar. Sim, sim. Ah, não, aquele E filme... aí o cara, ele fala assim, ah, ok, Pedro, vamos nessa. Será que eu teria feito cume? Olha, eu vou te dizer, né? Apesar de eu ter tido essas horas de exposição, assim, o meu rosto ele tá queimado pelo frio, né? Eu acho que todas as partes do meu rosto que ficaram um pouco expostas, que ficaram ali fora da máscara de oxigênio, eu estaria com uma queimadura de frio mais grave, assim, sabe? Tipo, meio que carne viva. Eu acho que poderia voltar com uns congelamentos, assim, de segundo grau na ponta dos meus dedos, da mão, porque eu ia ter que, vários momentos, tirar o mitom mais grosso para poder passar ali meu jumar por uma ancoragem. Pode ser que sim. Né? Pode ser que sim, que eu chegasse aqui numa situação, chegasse do cume, né? Se eu fosse fazer cume com essa condição, assim, com queimaduras mais graves no rosto, poderia chegar com um congelamento de segundo grau em algumas pontas dos dedos, dedos do pé também, por que não? E chegaria provavelmente no campo 4 muito cansado. Certamente mais debilitado. Né? Assim, muito, muito cansado. Provavelmente ia ser extremamente sofrido e perigoso voltar para o campo 3, ao ponto de repente, eu não conseguir... Eu poder até sofrer algum acidente nessa descida, porque quando a gente desceu, ao longo todo esse tempo que a corda ficou fixa, ela ficou muito tensionada e eu não conseguia passar o meu freio dentro da corda para rapelar. Você precisa dela Então eu mais tive solta, que descer no estilo Sherpa, que os Sherpas eles pegam o talabarte, pegam a sua solteira, eles passam na corda, eles fazem uma pressionada para dar uma fricção. uma fricção, e aí você vai descendo na mão, né? E cara, se você tá cansado de descer na mão, velho, escapa, né? você vai ficar exausto. Você não aguenta mais. Tensão ali, né? Então quando eu desci eu cheguei no campo 3, descendo sem fazer cume, já cheguei no campo 3 muito cansado, não é? Eu ia chegar exausto, destruído. Deu 3x2. Quando eu cheguei no campo 3, eu parei para descansar 1h30, 2 horas. Né? Dei uma dormida no chão. Mas peguei minhas coisas e continuei descendo. Eu carreguei minha própria mochila o tempo todo. Eu não passei minha mochila pro guru em momento nenhum. Mas eu passei algumas coisas pro guru. Eu tinha deixado algumas coisas no campo 3 e ele levou para mim para baixo. E aí ele também tirou algumas coisas a mais da minha mochila para eu carregar menos peso. Mas eu cheguei andando com minha própria mochila no campo 2. Então, assim, eu acredito que seria dramático, cara. E... ia conseguir fazer cume? Sim, mas eu ia me destruir. Sim. Então, assim, fazendo essa previsão, né, que isso aí é óbvio que é um achismo, eu acho que no final a gente a decisão foi acertada, tomou uma decisão certa, né, de descer e nada ter acontecido. Isso é o mais importante, a descida com
um mínimo da integridade física e mental. Nossa, eu Uhum. vi tanta coisa lá pra cima que realmente os riscos. Agora vem uma outra história paralela, tá? Quando o Fred chegou na balcony, ele viu um japonês discutindo com os Sherpas. Ele não sabe o que estava sendo discutido. Ele só lembra dessa figura e ele lembra do rosto do cara. Ele lembra assim da fisionomia dele e tudo mais, né? E ele desceu. No dia seguinte, esse japonês estava morto. É verdade? Aham. No dia seguinte, eu cruzei com 2 Sherpas, descendo esse japonês. Esse japonês estava já totalmente congelado, assim, duro, e descendo ele com corda pela rota. E eu tive que passar do lado desse cadáver para continuar meu caminho para voltar para baixo. Nossa. Então, todas essas histórias nos mostram que a gente fez a coisa correta, né? Realmente, na montanha, a natureza ela é imperativa e você nunca vai ganhar da natureza. Uhum. Você pode ser forte, conseguir subir uma montanha um vento desses, porque você é muito rápido, né? Ou porque você tem mais oxigênio, né? Lembrando que o que tem a ver oxigênio com isso tudo? Tem a ver que oxigênio é um comburente, então se você não tem oxigênio, você não queima caloria. Se você não queima caloria, você sente frio. Se você sente frio, você se congela e você morre. Foi isso que aconteceu com o japonês? Eu não sei o que aconteceu com o japonês. Eu só vi isso. Então, assim, existe de um lado um sentimento geral, né? Tanto meu quanto de todo mundo com quem eu conversei, a galera da Grade 6, meus clientes, etc. E um sentimento ruim, assim, de dar errado, né? Assim, de certa forma, assim, pô, a gente fracassou, mas não foi por nossa culpa. A gente deu o melhor de nós, mas a natureza é maior. Cara, mas você voltar aqui, eu acho que isso é longe de ser fracasso. Eu acho que você estando aqui contando para contar a história, a qualquer oportunidade que surgir novamente, caso assim o desejar, você tenha a oportunidade de tentar de novo, né? Todos nós, né? Que não conseguimos dessa vez por diferentes motivos e com cada um com sua história. Cara, foi aquilo que eu até comentei ali, acho que em algum post seu. Vocês chegaram no C4 a quase 8.000 no dia 11 e depois no dia 21. Isso é praticamente igual a escalar duas montanhas de 8.000 em 10 dias. Porque, cara, voltar do C4 é necessário dias de descanso assim para conseguir enfrentar de novo a subida ali do acampamento base que já é no 5.300, né? E chegar de novo lá no C4. Então eu estava já admirando demais esse feito por si só, né? Lembrando que o cume é um ponto geográfico e o que a gente se propõe a fazer, na verdade, vai muito além, né? Se fosse somente o cume, poxa, e todos esses demais 45 dias na montanha, né, que a gente está ali tentando tirar o melhor proveito, né, do que essa modalidade nos oferece e tudo mais. Então, poxa, eu gostaria de lhe dar os parabéns e independentemente de todos os detalhes que aconteceram naquela noite, né, acho que faz 3, 4 noites só, né, nós somos no dia 26, 27 agora, e foi dia 23, né? Poxa, eu acho que é somente experiência, né, acumulada para a gente realmente parar, pensar. Eu acho que vários dos brasileiros devem estar ainda digerindo, né, o que aconteceu nesses dias seguintes. E, poxa, mas tudo o que aconteceu e voltarem com voltarem bem, né, com saúde, é o mais importante, né? Não podemos discutir. Então, poxa, parabéns, obrigado por compartilhar a sua história. E eu tenho certeza que ainda estamos em processo de digerir, né? Tudo que É, aconteceu e a todo esse gente processo. está digerindo,
Cada vez que eu deito na cama, começo a me ver algumas imagens, aí eu fico lembrando de algum detalhe que passou desapercebido. E então, assim, ainda vai ter mais fatos que vão somar, né, pra gente entender o que aconteceu. Mas não tem outra coisa a não ser que aceitar, né? Para mim que eu sou um montanhista profissional, era importante, é importante para mim a montanha mais alta do mundo, mas é muito melhor estar vivo, isso eu tenho certeza absoluta, né? Não vale a pena você se colocar em perigo. Eu tô aqui com meus 20 dedos, né? 10 na mão, 10 nos pés, tenho no nariz, né? Perdi cabelo, mas isso já venho há muito tempo perdendo, não é? Mas Você assim, está voltando para casa, voltar para casa é obrigatório e o cume é opcional. Exatamente, estou voltando para casa, né? Vou visitar minha família, meus amigos, minha mãe, minha esposa, meu cachorrinho. Isso é o objetivo número 1, né? Primeiro é voltar bem para casa. Em segundo lugar, temos outros objetivos durante a expedição, que é o cume. O cume é importante, não longe de diminuir a importância do cume, mas temos sempre que lembrar e repetir como é mais importante voltarmos para casa, estarmos bem. Exatamente, né? O montanhismo, a gente tá na montanha para viver e não para morrer. A gente vive excelentes histórias, excelentes experiências, algumas pode dar uma sacudida na gente, como me deu essa sacudida, né? Mas o importante é... E é parte da aventura, né? A aventura faz parte da aventura as incertezas, né? Aquela... se a gente soubesse que sempre que ia dar tudo certo, eu acho que não ia ter a mesma graça, assim. Não ia ser aventura, né? Então... E é isso, assim, né? Assim, não é a primeira vez que me passa algo parecido com isso, né? Que o Everest, ele tem ele pode aumentar, né, esses sentimentos, né? Pela importância que ele tem, mas é o meu segundo 8.000 que eu perco de maneira parecida. Em 2023 eu deixei de fazer cume no Gasherbrum 2, que é uma montanha no Paquistão também de 8.000 metros, que eu tava indo muito bem, né? Tava eu, o Rui, de Atibaia, a gente tava na frente com o Gyaltsen Sherpa, a Adriana Brownlee, a Flor, que é uma montanhista peruana. A gente tava... Esse era o grupinho, a gente tava abrindo caminho para subir a montanha, abrindo caminho na neve, que é bem exaustivo. E assim, tava muito perto do cume e eu decidi parar para tomar uma água e comer um chocolate. E nisso eu me afastei dessa galera, veio uma nuvem, entubou, e mesmo ele estando assim poucos metros na sua frente, eu não conseguia enxergar. E nevou tanto que apagou as pegadas e eu simplesmente não consegui fazer cume por causa disso, porque eu parei para beber água. E agora, assim, a minha água foi o vento, jet stream. Né? Então, assim, eu fiquei com um pouco de raiva de mim mesmo por causa disso, né? E assim, tudo bem, o que vai fazer de diferente na minha vida? Não vai mudar nada, eu vou continuar sendo quem eu sou, vou continuar subindo montanha, viajando, tudo mais. Mas, cara, eu vou ter o trabalho de fazer tudo isso de novo, cara. Porque eu vou voltar. Sim, eu até ia perguntar, não sei se é muito cedo para essa pergunta, mas você tem a convicção que vai voltar e tentar de novo? Eu tenho convicção, né? Já tenho algumas pessoas que interessadas em vir escalar o Everest comigo. Então isso vai me possibilitar ter a oportunidade de estar aqui, de trazer a Maria, minha esposa, que eu quero muito escalar com ela, né? E aí torcer para que da próxima vez Chomolungma me receba, mais gentil, né? Porque eu acho que Pachamama gosta mais de mim, né? Já que são os Andes. São os Andes, né? Agora eu vou pedir para Chomolungma, né? Também. Para permitir que eu venha. Não, foi bem falado, né? Está sendo bem falado que este ano
independentemente de quem tenha conseguido fazer cume e todas essas histórias das pessoas que também tiveram surpresas, né, de condição climática lá em cima, que estão falando aí que este ano realmente foi, assim, a temporada completamente anormal com relação à falta de precisão na previsão do tempo, né, que todos nós sempre soubemos, né, que as previsões de tempo para encontrar as janelas de bom clima no Everest, elas sempre têm sido mais estáveis, sempre têm sido mais assertivas, né? E esse ano tem acontecido mesmo temos a janela, chega ali em cima, jet stream, ou todas essas diferentes condições climáticas que eu ouvi de várias pessoas que estavam ali nos acampamentos altos, falando, nossa, tentei aqui, voltei, e essas várias tentativas aí necessárias, né? Então foi uma temporada, está sendo ainda, né? Bastante anormal, viu? Anormal. Tá quase terminando, né? Temos poucos dias da temporada aí. De novo, estão falando aí que está para vir alguns dias de boa janela, mas a grande maioria das agências e acampamentos já vem retirando aí toda a infraestrutura e todos os Sherpas, até que os Icefall Doctors, até o dia 29 ou 30, eles chegam até mesmo a remover as cordas e as escadas da cascata de gelo, né? E aí se encerra mesmo a temporada esse ano. E é uma coisa bem curiosa, porque, assim, eu acho que tanto o meu grupo quanto o grupo da Grade 6, o pessoal estava bem preparado. E todo mundo ficou triste, evidentemente. E não é só nós brasileiros, né? Você vai pegar grandes nomes, grandes figuras do montanhismo foram prejudicados, tiveram que desistir dos seus projetos, né? Você vê o Tyler Andrews, o Cal Egloff, que pretendiam subir o Everest em tempo recorde, sem oxigênio. Eles não conseguiram, não fizeram nem cume, né? Abortaram. No grupo da Grade 6, cara, o Marcelo, que é o guia equatoriano que trabalha para a Grade 6, o cara chegou preparadíssimo para fazer cume sem oxigênio. O cara é uma máquina, uma máquina. Eu vi ele escalando, ele é rápido, ele é preciso. O cara não conseguiu fazer cume, né? Aí o pessoal pega, assim, alguns exemplos. A galera lá da Inglaterra, lá do Xenônio, fez cume. Aí acontece isso, né? Um outro fez cume, pô, mas por que o cara bom não fez? Então, realmente, sim, as coisas mudam imagina, uma questão de 4 horas, poucas horas, a Madison fez cume e a gente não. Então, assim, foi realmente algo que algumas pessoas boas podem não ter conseguido, algumas pessoas menos experientes podem ter conseguido. No meu grupo lá na 8K, teve uma galera assim que era bem pouco experiente, fez cume, cara. Bem pouco experiente, fez pouca coisa na vida de montanhismo. Ah, sim. Fez cume. Sim, eu vi bastante gente lá com o grupo que eu tava também, de diferentes experiências, né, de escalada, e incluindo com bem poucas experiências, e foram ali naquela janela do 18, 19 lá exatamente. E fizeram cume. E aí vem esse negócio assim, na montanha, a montanha é maior. Sabe? Você não... Mas ela também abre os braços. Você vai perder. Com pra... tempo ruim, você vai perder. Com tempo bom, ela pode abrir os braços. Exato. Não é? Eu vou falar pra vocês. Eu já passei frio, já quase tive hipotermia no Anhangava. Anhangava, que é uma montanhazinha ali perto de Curitiba. Qual altitude? 1.600. 1.600. Né? Cara, fui escalar. Altitude daqui, que estamos em Katmandu. Fui escalar, peguei chuva na parede, desci molhado, parei ali na caverninha com tudo ensopado, com preguiça de descer mais molhado ainda. Aí, o frio. Vem o vento ali no meio né, bateu, realmente ficar batendo o esqueleto de frio, cara. Frio. Bom treino pra Everest. Sabe? Agora imagina no Everest, cara. Assim, graças a Deus, cara, eu não cheguei a passar frio, desci antes. Mas, cara, tenho marca de queimada no rosto, cara. Então, assim, é perigoso, cara. Everest é uma montanha muito perigosa. E ela escolhe, ela é que vai escolher. Cara, o Everest é perigoso, cara. A galera não tem noção. É muito fácil de você morrer aqui, cara. Então a gente não vai cometer esse problema.
Vamos nos manter vivos aí, porque assim continuamos escalando, seja lá se é o Everest ou a Anhangaba. Agora sim, por fim, eu vou deixar só uma reflexão. Tá? Não é uma certeza, talvez um achismo do Pedro Hawk. Cara, o clima no mundo tá mudando. Assim, esses anos todos que eu faço montanha, cara, eu vejo que épocas que eram consagradas para você subir montanha agora não são mais. A galera ia escalar nos Alpes no mês de agosto, hoje tá tudo derretido, caindo pedra. O pessoal tá indo ter que escalar mais cedo. A gente ia pra Bolívia em julho, que é céu azul, tempo bom pra caramba. Não dá mais pra ir. Agora tá penitente, tá, né? O tempo tá bom, mas tá seco demais. Então, agora vamos ter que começar a ir pra maio. E será que de repente aqui no Everest não vai ter que mudar isso também? De repente a gente abandonar esses Everestes aí sendo feito na pré-monção, na primavera, e mudar para fazer em outubro, fazer na pós-monção em outono, cara? Né? Essa temporada nos deixa aí também nos deixa essa dúvida, né? Se a gente vai ter que mudar tudo. Que pode ser algo Se deu errado a gente sair às 7 da noite, quando era normal, todo mundo saía esse horário, e a Garrett saiu às 2 e deu certo, vamos ter que rever nossas estratégias. Talvez sim, talvez não. Talvez o Sherpa, querendo sair às 11, estava com uma tentativa com mais às 11 da manhã, de repente, deveria dar certo. Bom, então é isso, galera. A gente extrapolou aqui nossa conversa. Tudo bem. Né? Obrigado, então. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Talvez essa conversa se estenda muito mais, como o próprio Elias disse. 2025 não vai ser um ano que vai ter terminado tão cedo aqui no Everest. Sim, é isso aí. Valeu, Pedro. Obrigadão. Falou, até mais. Até mais. Um abraço, cara. Fantástico, ficou ótimo o podcast. Obrigado ao Léo Rodrigues, que pelo visto pegou gosto, hein? Depois de a gente gravar tanto podcast que ele pegou a mão. E obrigado ao Pedro Hawk pela disponibilidade. E que legal isso, gravar lá ao vivo em Katmandu. Muito bom. Eu vou deixar para dar as minhas considerações, né, sobre o que foi comentado nessa entrevista num podcast futuro que eu vou analisar com tudo com mais calma. Estou preparando alguns dados, fazendo gráficos, então mais pra frente eu apresento o meu ponto de vista. Mas é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar e aguarde os próximos podcasts. E para quem está interessado em ouvir mais podcasts, é só entrar lá no extremos.com.br ou tiver interessado em comprar os meus livros, você vai encontrar lá uma lojinha lá que você pode comprar no Mercado Livre, na Amazon. Tem livros, adesivos, pôsteres. Então fique à vontade. Ok, pessoal? Obrigado e Feliz Natal!